E aí, travesti? E aí? E aí, suave? Tô bem. E aí, galerinha, como vocês estão? Eu sou o Astro, psicólogo e redutor de danos no Centro de Convivência Edley. Inclusive, é uma instituição, desde 98, pensando na prevenção e o cuidado em redução de danos no uso de substâncias. E eu sou a Danê, eu sou ativista e trabalho aqui no Edley como PRD. Esse podcast faz parte do projeto Pega a Visão, ações de redução de danos no contexto de prevenção combinada. A visão que a gente vai passar hoje aqui é sobre prevenção combinada e tratamento. E hoje a gente tá com dois convidados muito especiais. Um deles é o Paulo Giacomini, 62 anos, jornalista e mestrado em Informação e Comunicação da Saúde, usuário de substâncias psicoativas e vivendo com HIV há 40 anos. E também o Rafael Koshi, 25 anos, enfermeiro com especialização em saúde coletiva com ênfase em estratégia da saúde da família. Ele é atuante no projeto PrEP 1519, escolhas desde 2021 na fase 1 e que está atualmente na fase 2. E aí, bora chavar essa ideia. E aí, a primeira pergunta pra você, Paulo, que é o seguinte, né? O que é HIV? E qual a diferença entre HIV e AIDS? Boa pergunta, obrigado. HIV é o vírus da imunodeficiência humana, que provoca a AIDS, né? Como que ele faz isso? Ele vai minando as células de defesa do organismo, que é o que a gente conhece como célula TCD4+. Essas células, quando medidas, chegam abaixo de 250 unidades. Eu não sei qual que é exatamente esse... eu sei que é 250. É que a gente fala 250 CD4, né? Neste que é a célula TCD4 de defesa do organismo. E quando ele chega abaixo de 250, a pessoa que está com o HIV, infectada pelo HIV, em progressão, né? Porque ele fica se multiplicando quando ele não tem tratamento, né? Quando ele chega a 250 para baixo, aquela pessoa já está propensa ou está ali no horizonte dela uma síndrome, né? Um conjunto de doenças que podem matá-la, né? Isso é provocado pelo HIV. E aí, assim, só para complementar, então essa é a diferença. É como a gripe, que é a doença provocada pelo vírus da influenza. Então, a AIDS é uma síndrome, né? Um conjunto de doenças específicas provocadas pela progressão, multiplicação exponencial do HIV no organismo de uma pessoa infectada pelo vírus. Como se fosse um avanço, assim. Avançou... Exatamente. Mas o que eu acho importante, além da diferença entre HIV e a AIDS, né, que muita gente ainda faz confusão, e até por isso há no mundo um apagamento da AIDS, né? Uma tentativa de se apagar a AIDS. Então, assim, e tudo que vem em relação às lutas, né? Então, por exemplo, o Brasil, a gente fala Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Nos Estados Unidos eles já falam World AIDS Day, né? Que é o Dia Mundial da AIDS. E aí as pessoas querem adotar no Brasil esse mesmo conceito. E isso acaba com a luta que eu tive, por exemplo, lá nos anos 90, para pedir a medicação que hoje faz com que o HIV seja como um vírus da gripe. Seja mais frágil do que o SARS-CoV-2. O HIV, quando tratado, ele, o medicamento ele encapsula o vírus, não deixando ele se multiplicar. E aí ele vai diminuindo, até ficar indetectável ao exame de carga viral. Rafael, quais as diferenças
para IST e DST, mas a diferença assim, de nomenclatura. E também dá para você explicar o que é IST. Ok. Antigamente usava-se muito o termo DST, né, que é doenças sexualmente transmissíveis. E atualmente passou-se a usar a nomenclatura de IST, que é infecção sexualmente transmissível ou infecções. E é uma questão de inclusão, né? Porque doença, né, para se estabelecer uma doença, precisa de sinais e sintomas, né? E pensando em sexualmente transmissíveis, nem toda doença já vai começar com algum sinal ou sintoma. Então, por isso, adotou-se o termo IST, né, para abranger mais, né, para ter essa inclusão, né? Porque você pode estar com alguma IST e não manifestar nenhum sinal e sintoma, ainda continuar transmitindo se não houver esse tratamento. Então, foi mais uma questão de inclusão, né? E também essa questão do medo, né? As pessoas ouvem doença e já tem essa questão do medo. Então, foi mais uma questão de inclusão, né? Aqui no município de São Paulo, os serviços já têm a nomenclatura mudada, né? Só os serviços do Estado que ainda não mudaram a nomenclatura, né? De IST, né? Ainda está como DST. Mas é mais por questões burocráticas, acredito eu, né? Para mudança de nomenclatura. Mas, em suma, é isso. É por questão de inclusão e também para as pessoas entenderem que muitas ISTs, e a maioria delas também, podem ser assintomáticas, não já vão dar sintomas específicos ou sinais já para ser definidos como uma doença. Uhum. E, Paulo, você comentou sobre a década de 90, né? E aí, antes da gente falar sobre a prevenção e tudo mais, a gente começar a deschavar mais esse assunto, queria saber como que era o tratamento, o acesso nos anos 90. Eu acho que a semana que vem eu faço... É que eu não sei a data precisa. Mas eu sei que foi em setembro, porque eu voltei para São Paulo. Eu estava no Rio em 84, eu voltei para São Paulo no dia 7 de setembro. E na segunda-feira seguinte eu já fui procurar lá o que estava se estabelecendo como programa estadual de AIDS, ou de IST-AIDS. Eu posso fazer um complemento na resposta? Você se incomoda? Imagina. É porque o Jorge Belloc, em Memoriam, ele dizia assim, mesmo que a infecção não tenha sintoma, não se manifeste com algum sintoma, alguma outra coisa, ela tem um processo infeccioso. Uhum. Né? Então, por isso que ela se chama infecção, porque ela, para se instalar com ou sem sintoma, ela precisa ter este processo infeccioso. E por isso a infecção é mais plausível, apropriada na linguagem científica, médico-científica, do que uma doença, né? Voltando à tua... Nos anos 90 a gente não tinha medicamento, né? Em 84, né, 40 anos atrás, a gente não tinha nem o teste de HIV. O primeiro teste de HIV no mundo, o ELISA, ele só chega no Brasil em 85. Então, eu tive meu diagnóstico, que na época foi uma sentença de morte. Eu vou dizer exatamente o que me falaram. Eu passei por 1 ou 2 semanas de entrevistas para eles reunirem a anamnese. Uhum. E, ao final, para me darem a sentença, eles me disseram assim: olha, Paulo, porque você é homossexual, porque você já compartilhou seringa no uso de droga. Foi uma única vez que eu fiz, mas eu estava ali naquele grupo de risco, entre aspas. Porque você trabalhou na prostituição no Rio de Janeiro. Porque você teve mais de um parceiro por mês nos últimos 12 meses. Eu tive muito mais do que um. Muito mais do que um, né? E por ter esse teu ex-namorado aí que morreu faz 2 semanas, você tem 95% de chances de ficar doente. E na hora que você ficar doente, você vai ter de 1 a 2 anos de vida no máximo. Então, aproveite a vida, porque você não chega aos 25 anos.
nós não temos remédio, nós vamos ficar te observando por 2 anos. E aí, muito engraçado, porque eu falei assim, peraí, como? Pera um pouquinho. Eu saí de lá com essa conta na cabeça. Não tem remédio. Eles vão ficar me observando. Eu morro em 2 anos. Mas eles vão ficar me observando por 2 anos. Tem como? Eu vou morrer e eles vão me congelar para ficar me observando? Eu não voltei mais para aquele lugar, né? Só em 91, o Estado de São Paulo começa a fornecer os medicamentos. Naquela época, só o ZT inicialmente... e por iniciativa, primeiro de Santos e depois de Campinas, ou primeiro de Campinas, depois de Santos, agora eu não sei exatamente, e o estado de São Paulo, né, e depois o Rio, mais um outro estado, e só em 96, 13 de novembro de 1996, que o então presidente Fernando Henrique Cardoso assina a lei, que eu nunca sei o número, que na época era chamada de Lei Sarney, porque foi o ex-presidente e, na época, presidente do Senado, que propôs o projeto de lei no Senado, exatamente no dia em que terminava a Conferência Internacional de AIDS do Canadá, que foi trazido ao mundo a terapia tríplice. E aí, em janeiro de 97... se começa a distribuição dos medicamentos antirretrovirais em todo o Brasil, né? Porque aí, quando é aprovada a lei, uma lei que vai fornecer insumos para a saúde e tal, o Estado tem 180 dias para implementar aquilo, né? Então, 13 de novembro, ele demorou menos até, ainda bem. E aí, assim, quando você procura o discurso do Sarney, é muito legal. Ele diz assim, uma coisa que me pegou bastante, nós somos um país rico e a gente tem que fazer isso, tem que dar esse medicamento para essas pessoas para dar mais alguma expectativa de vida para elas, inclusive não morrerem da forma que estão morrendo, a míngua. Elas estão aparecendo na televisão. Nós temos pessoas na lista dos mais ricos do mundo. É impossível que o Brasil não consiga fornecer esses medicamentos para essas pessoas. E aí, só a partir de janeiro de 97, que o Brasil começa a ter acesso ao medicamento antirretroviral. Antes disso, né, em 95, algumas pessoas vivendo com HIV, um grupo de pessoas vivendo com HIV na época, trouxe de um encontro acontecido lá na África do Sul a ideia de rede de pessoas, e aquilo no Brasil, para nós, fazia muito sentido, porque as pessoas vivendo com HIV, na hora que elas adoeciam, elas tinham a sua cidadania... eu não sei exatamente qual é a palavra, se é usurpada, se é retirada, se é roubada, se é confiscada, entendeu? Porque a minha voz, por exemplo, ela estava na mão na boca dos médicos, enfermeiros, gestores de programas de saúde, presidentes de ONG, psicólogos, assistentes sociais, advogados, pai, mãe, sobrinho, menos na minha. Né? E aí era muito interessante a ideia, né, dessa rede, assim, que era para retomar a autonomia da gente e pegar a nossa vida como se fosse segurar a rédea de um cavalo um pouco mais firme para ele ir andando no passo que a gente determina, né? Mas também tratava de resgatar essa cidadania, essa autonomia, essa voz confiscada e tentava... Né? A gente não dizia na época que a gente queria formar ONGs desta rede em cada estado do país. Por quê? Porque a gente tinha que estar
nas ONGs já constituídas, porque estas ONGs constituídas, elas tinham fax, elas tinham correio, elas tinham computador, elas tinham até o que chegava em 96, que era a internet, né, no Brasil. Então, a gente vivia numa sorte. Hoje, por exemplo, com a informação que se tem, eu acho que eu era uma pessoa, que eu fui um controlador de elite, que é aquela pessoa que tem o vírus, mas que, mesmo sem medicamento, ela controla, o organismo dela controla, tem alguma coisa lá. Eu fiquei 8 anos, de 84 a 92, sem nenhum medicamento. E aí, só em 92, eu tive que comprar meus 3 primeiros frascos de AZT a $120 cada um. É um lugar também de acesso de outras classes, né? Se a gente parar pra ver, isso também tem muito relacionado a isso. Quem tem um acesso à saúde, né? Ainda mais você trazendo esse histórico, pensando nisso, assim, né? Tipo, quem tem o direito à saúde, né? Eu estou falando ainda, né, assim, em 96, a AIDS já estava se pauperizando, né? Então, ela estava chegando a classes menos privilegiadas, né? Classes mais desfavorecidas, classes sociais. Mas, porque já estava se movimentando, porque quando ela chega lá nos anos 80, ela só era uma doença de viado rico. Houve, inclusive, na faculdade, isso está documentado numa tese de doutorado na PUC do centro, ali, Caio Prado, não sei quanto. Houve um manifesto de catedráticos da Faculdade de Saúde Pública da USP, cujo resumo sintético era assim: o SUS não tem que custear remédio para viado rico. Até que houve algum movimento em algum lugar que esse documento desapareceu. Isso está na boca do Dr. Paulo Roberto Teixeira, que foi justamente o cara que inventou o programa de AIDS do Estado de São Paulo e depois também inventou o do Brasil, nesta tese de doutorado, da Marta San Juan França, o nome da autora, eu não sei o nome da tese. Rafael, o que é a prevenção combinada? Bom, a prevenção combinada, pelo nome já, né, já fala que é a combinação, associação de vários métodos preventivos, né, com o intuito de se prevenir principalmente ao HIV, né, a infecção pelo HIV, mas também algumas outras ISTs, e ela é composta por vários métodos preventivos, como, por exemplo, a camisinha interna e externa, que ainda hoje tendem a chamar masculina e feminina, mas a gente já entendeu-se, né, que é interna e externa. O gel lubrificante, que é um forte aliado, que poucas pessoas compreendem o gel como um fator de proteção, de prevenção às ISTs, né, porque o gel ele diminui o risco, né, de ter alguma microlesão que pode facilitar, se tornar uma porta de entrada para IST. Você usa gel? Eu uso gel. Tem que dar o gel. Inclusive, vou dar uma lubrificada aqui na garganta. Você usa gel? Somos os mais consumidores de gel desse país. Soube que a senhora usa de tonelada, né? Sim, pelo menos 50 gramas. É um tubinho que mede em cada sessão. Isso mesmo, é sobre isso. E é muito importante mesmo. Além dos preservativos, o gel, a testagem periódica, né, que a gente sempre tem. E é muito importante porque testagem, a gente pode saber se a gente está com alguma IST. Se não tiver, beleza. Se identificar alguma IST, a gente já vai para o tratamento também, que faz parte da prevenção, né? Existem as ARVs, que são os antirretrovirais, PrEP, PEP e TARV, né? Terapia antirretroviral para as pessoas que estão vivendo com HIV. A PrEP, existe 2 modalidades, né? A diária sob demanda, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. A PEP, que é uma emergência, né? Quando há uma
exposição sexual, né, consentida ou não consentida, né, que não houve o uso do preservativo, não quis, ou esqueceu de usar, ou ele rompeu, que necessita dessa medicação em até 72 horas a partir da exposição sexual, né? Existe o aconselhamento que a gente também faz, né? Utilizando também como que se faz as negociações das suas práticas sexuais, como que rola essas práticas sexuais, né? Até que ponto você consegue negociar ali com as suas parcerias, se é num atendimento, se não é num atendimento, né? Se é um sexo casual. A transmissão vertical também é um fator importante, né? Que é quando a mãe pode transmitir para o feto, para o filho, né? Pode ser sífilis congênita ou inclusive mesmo HIV, né? Imunização também é um fator muito importante. Recentemente agora, para usuários de PrEP, o SUS disponibilizou a vacina do HPV, né? Então, usuários de PrEP até 45 anos podem fazer, né? Podem receber o esquema de vacinação, que até antes era muito mais específico para pessoas que estavam vivendo com HIV ou os adolescentes, né, na faixa etária de 9 a 14 anos. Então, isso foi um grande boom, um grande avanço, né, na saúde, né? E são todos esses fatores que compõem aí a prevenção combinada, pensando, né, em populações chaves. Antes falava-se muito em população de risco, mas pensar em população de risco acaba deixando muito estigmatizado, porque qualquer pessoa que transa tem risco de se infectar com alguma IST, né? Então, aí acaba colocando de novo as minorias, né? Pessoas LGBTQIAPN+, pessoas que trabalham com sexo, nesse grupinho aí. Mas não, então a gente trabalha com população-chave também, principalmente, que são essas pessoas, mas não utilizando o termo risco, né? Então, a prevenção combinada é essa associação. E também dá a liberdade da pessoa de poder associar esses métodos. Olha, para mim, faz sentido o uso do preservativo interno. Para mim faz o uso do preservativo externo faz maior sentido. Eu não consigo usar camisinha, mas eu vou usar o gel. Vou associar com a PrEP. Não consigo tomar PrEP. Consigo manejar as transas que eu tô tendo. Teve uma que foi de risco, ali, avalia que foi de risco. Vou atrás da PrEP. Faço minha testagem a cada 4 meses. Então, isso também dá à pessoa o autoconhecimento e ali também ela pode promover a saúde dela e prevenir do jeito que ela achar mais eficiente, do jeito que faça mais sentido para ela. Ô, Rafa, você falou de imunidade, né? E recentemente saiu um estudo de pessoas transmasculinas que fazem uso do hormônio da testosterona, que foi relatado que cai a imunidade, né? Deixa mais sensível esse lance da imunidade, infecção, mais propenso, né? Por conta da imunidade mesmo do corpo. Vocês chegaram a pensar nisso também? A PrEP, tipo, que isso, né? Você trabalha dentro desse estudo, né? E aí eu não sei se é pensado também um lugar meio específico para a população, já que você falou de populações chaves. Sim. Às vezes a letra T, né, fica só no tóxico. Isso mesmo. E aí eu li esse estudo e aí eu fiquei muito refletindo, né? Porque a imunidade baixa acaba deixando a gente um pouco mais em risco na hora... Mais suscetível, sim. Bom, com relação à população transmasculinos agora, né? Transmasculinos, agora na fase 2 do projeto que a gente começou a incorporar, né? A gente vai falar mais pra frente um pouquinho do projeto, mas na fase 1 especificamente eram HSCHs, né? Homens que fazem sexo com homens, pessoas... designadas ao sexo masculino ao nascimento, trans, travestis, né? Nessa segunda fase que agora a gente está ampliando mais esse acesso, Aí lembraram né? da gente. Aí, né, os indicadores gritaram, né? Porque foi tudo com questões de indicadores, né? Os marcos de indicadores no país. Com relação à imunidade, né? Essa baixa imunidade, a pessoa ela tem que ser assistida, né? Porque prescrição de imunizantes, né? A gente tem pessoas vivendo com HIV, elas podem tomar a vacinação contra a hepatite A, né? Que é muito difícil a gente conseguir para usuários de PrEP. Então, especificamente, pessoas vivendo com HIV conseguem tomar essa vacinação, né? Teve um tempo atrás em São Paulo que teve um surto aí ampliou um pouquinho, mas depois já fechou de novo. Mas, principalmente, agora, para hepatite B e HPV, tem essas questões de imunizantes. Então, sempre, né, com infectologista, principalmente, né?
fazer essa avaliação de como que tá, né, essa situação imunológica, para poder também receber posteriormente as imunizações necessárias. Então, quanto mais imunizações puder receber, melhor ainda. Rafa, o que é a PrEP 1519, né? Acho que é importante a gente chamar um pouco mais disso pra gente saber, porque acho que também é um medicamento que talvez não seja novo, mas acho que ainda é impopular, né, no ouvido das pessoas. E também como surgiu o trabalho de vocês, e aí dentro disso vem, né, os desafios, a importância, enfim. Bom, o projeto PrEP 1519 surgiu em 2018 por uma encomenda do Ministério da Saúde. A PrEP no Brasil, né, começou ali em 2017, né? E aí foi interesse do Ministério da Saúde saber, rola com os adolescentes? Faz sentido adotarem como método de prevenção? Adotariam como método de prevenção a PrEP? E aí surgiu esse estudo do PrEP 1519, né, a primeira fase, que foi entender, captar esses adolescentes primeiramente, né, fazer essa distribuição, essa oferta do uso da PrEP, testagem, prevenção combinada, né? Para depois a gente ter esse resultado, que atualmente a PrEP ela é ofertada no SUS para adolescentes a partir de 15 anos, independente do consentimento. Então, gerou-se uma política pública de saúde, né? Aqui no Brasil, iniciou-se, então, em 2018... Foi o Ministério da Saúde, em parceria com a Fiotec, a Unitaid, uma organização mundial, né? E acontece em 3 locais aqui no Brasil. Aqui em São Paulo, né? Em Minas Gerais e em Salvador. Em São Paulo, na primeira fase, aconteceu no serviço de saúde e também aconteceu em 2 serviços comunitários. No centro, na Casa 1, em parceria com a Casa 1 aqui, e na OCIP, que foi na cidade de Tiradentes. E o intuito também disso foi fazer a comparação de como era o acesso dos adolescentes, tanto no serviço de saúde e no serviço comunitário, e principalmente no âmbito de uma cidade, uma região mais periférica, né, que foi na cidade de Tiradentes. E a gente teve grandes descobertas, né, de como também trazer esses adolescentes, né, para o projeto, grandes dificuldades também, porque a gente utilizava vários meios, né, aplicativos de pegação, encontros, né, então a gente fazia esse mapeamento inicial da onde que rolava os rolês dos adolescentes, né, para a gente poder ir fazer essa oferta. Nos aplicativos tivemos várias dificuldades, porque o Grindr barrava muitas vezes, porque entendia-se que era uma oferta de medicamento, associava-se a isso, e aí perdia, derrubava a conta. Então, eu não sou o melhor para falar a respeito dessa parte, né, da inclusão do participante, mas do que eu tenho de ressalva é isso, né? Esse processo foi um processo bem dificultoso, principalmente com as meninas trans e travestis. Era muito difícil a gente ter esse acesso. Então, o que ajudou bastante foi a paridade. Então, ser LGBTQIAPN+, estar nesse meio, ter uma linguagem, né, falar no Pajubá, conversar ali, foi um fator muito importante. Quando eu entrei pro projeto, como enfermeiro, atender as meninas trans já sentia um certo distanciamento, né? Eu, menino, cis, tudo mais, tinha esse distanciamento. Comecei a falar um Pajubá. Opa, já foi uma oportunidade de aproximação, né? Então, foi muito rico. Depois disso, teve o fechamento, né, do serviço comunitário, né, da periferia, lá da leste. E aí, ficou só com esse do centro e o serviço de saúde. E aí, estudos mostraram, né, com as comparações, de que houve uma facilidade muito maior de acesso quando o serviço está no comunitário. Porque é enraizado nos adolescentes esse medo, esse receio, o julgamento, o preconceito no serviço de saúde. Né? Então, tem essas barreiras, né? Se a gente comparar como que é o atendimento aqui, como é comparado o atendimento no serviço de saúde, a equipe é a mesma, mas ainda o receio é muito maior quando eles vão, por exemplo, receber a medicação lá no serviço de saúde. Então, a ideia foi essa. A primeira fase surgiu através dessa encomenda do Ministério da Saúde. Deu certo, trouxeram esses resultados, né, de como que faz essa captação. Hoje, a gente tem um curso no AvaSUS, né, de como que é essa PrEP para adolescentes, como que deve ser feita a consulta, como que se faz a captação, a vinculação e retenção desse adolescente, né?
Agora no projeto a gente está na fase 2, que é o uso de uma nova modalidade de medicação, que é o cabotegravir injetável, né? Então, uma medicação injetável que você toma a cada 2 meses, né? E aí teve essa ampliação do público também. De início, o projeto PrEP 1519 estabeleceu essa idade, né? Porque o sexo consentido por lei no Brasil acima de 14 anos, né? Então estabeleceu-se 15 anos até os 19 anos, porque entre 15 a 24 anos era a faixa etária que estava tendo mais prevalência de casos de infecção pelo HIV, né? Então, aí o projeto estabeleceu essa idade de 15 a 19 anos. Aqui no município de São Paulo, a gente conseguiu uma limiar, né? Para que a gente pudesse atender esses adolescentes sem a presença e necessidade dos pais, né? Já em Salvador e em Minas não tiveram essa mesma facilidade, o que é um empecilho, porque o adolescente falar, né, da sua vida sexual, às vezes os pais nem sabem que tem essa vida sexual ativa. Sim. Já tem a questão, né, de transfobia, homofobia, tem todas essas vulnerabilidades. Quando a gente fala da importância, você falou da saúde, por exemplo, né? Acho que um adendo que eu vou trazer aqui, assim, é que muitas vezes a gente responsabiliza a pessoa que está indo até o serviço de saúde, mas nunca responsabiliza o serviço de saúde que recebe essas pessoas, Sim, sabe? de fato. Eu gosto de trabalhar num conceito que é assim, quando a gente pensa em prevenção, não só para HIV, mas outras ISTs, primeiro a gente precisa conhecer, né? Depois ter acesso e depois querer, né? Sim. Então não adianta eu falar da prevenção combinada. Tchau, escolhe aí o que você quer. Se a pessoa não tiver acesso e ela não tiver conhecimento, né? Então, é crucial, né? A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande de ter essas conversas de educação sexual nas escolas, né? Então, também é um empecilho muito grande, né? Ter o conhecimento é crucial. As pessoas, às vezes, chegam em atendimentos com alguma suspeita, alguma queixa de IST, com o diagnóstico tudo pronto do Google, e às vezes não é tudo isso. Ainda prevalece aquela política do medo de você pesquisar sífilis no Google, aparecer lesões já em outros níveis, pesquisar gonorreia no Google, já falar assim, assim, assado, HPV no Google, aparecer de outra maneira. Mas nem toda IST vai começar desse jeito, né? Existe toda uma questão ali de fase inicial da infecção. Nunca vai ser daquele jeito. Então, aí as pessoas acabam não procurando serviço, porque não conhecem, né? E aí a questão de acessibilidade. A gente tem os nossos recortes, as nossas vulnerabilidades. E aí isso faz com que a maioria dos adolescentes não procurem um serviço de saúde. Por exemplo, se eu prescrevo um tratamento para sífilis, que a pessoa vai ter que tomar benzetacil, ela prefere tomar no serviço que a gente tem do que ir diretamente numa UBS, né, com receio de ser julgada. Eu tive casos de participantes que eu atendi que tiveram uma reincidência de gonorreia. Reincidência é quando tem uma reinfecção de gonorreia. E eu prescrevi o tratamento para essa pessoa. E quando essa pessoa chegou no serviço, o pessoal que fez acolhimento falou: nossa, de novo gonorreia? Aí eu falei: de novo gonorreia. Me fala qual é o serviço pra gente abrir uma ouvidoria. Porque é uma intimidação, né? E aí faz com que a pessoa se distancie do serviço de saúde. Então, esse curso que o projeto conseguiu lançar no AvaSUS, eu acho que é de grande interesse total, assim, né? Para os UBS, CTAs, para se capacitarem, porque é um público jovem, é um público que tem medo e receio, e tem muito acesso à informação. E se não pesquisar direito, que é o que muitas vezes acontece, vai pesquisar errado, vai achar que é o fim do mundo, ou vai ficar com medo, receio e não vai ir atrás, né? Então tem todas essas questões. Sim. Quais são os efeitos da PrEP nesse público jovem e quais as especificidades de trabalhar com esse público? Tá. A especificidade é, primeiramente, a maioria do pessoal do projeto é par. Então, ser par é facilitador. Ser par, que eu falo LGBT, que é a PN+, ter essa linguagem mais acessível. Não adianta eu ter uma consulta e ficar te explicando aquela coisa, né? Numa linguagem que você não vai entender. Tem que ser numa linguagem acessível, compreensível, né? Com relação ao uso da PrEP, de efeitos adversos,
É o mais comum que pode acontecer com qualquer usuário de PrEP, né? Usualmente, na PrEP diária, durante as 2 primeiras semanas, é muito comum você sentir efeitos gastrointestinais. Problemas aí no estômago, pode acontecer de ter uma diarreia, mas o mais comum é ter flatulência. Então é o que eu falo para adolescente, olha, o que pode acontecer é peidar bastante. Então, se forem sintomas que excedem ali, que atrapalham o seu dia a dia, converse com a gente, que a gente prescreve uma outra medicação junto para você, para aliviar, para a PrEP não se tornar um peso. Muitos adolescentes têm uma dificuldade de entender, né, a PrEP como uma aliada, na intenção de que, eu não estou doente, mas por que eu preciso tomar a medicação? Né? Então a gente dá, né, esse gatilho aí para essa pessoa entender, né, esse gerenciamento, né, ter esse entendimento sobre a prevenção, né? Então são esses fatores mais importantes, né? Os educadores do projeto trabalham com criação de demandas. O que seria essa criação de demandas, né? Através das conversas, independente de qual plataforma que for, poder obter ali um meio para que esse adolescente comece a entender quais são os riscos, quais são as vulnerabilidades e quais são as potencialidades que ele pode ter ali. A partir daí, existir uma autonomia dele de querer buscar a PrEP ou o autoteste, prevenção com gel ou as camisinhas em si, a testagem. E é assim que a gente trabalha. Não tem diferença de sintomas, assim, tanto para os adultos para adolescentes. O que eles têm mais é um receio de querer parar a medicação, não aguentar as 2 primeiras semanas. Mas não é muito comum acontecer isso, né? Mas aí a gente sempre deixa em alerta que se acontecer de ter algum evento, né, adverso, algum efeito colateral muito grave que persista, notificar a gente que a gente vai tentando utilizar outras medicações. E aí, aproveitando que a gente está falando sobre prevenção, né? Acho que a dúvida é onde a gente consegue esses testes, o autoteste, que também é algo recente, poucas pessoas têm acesso, poucas pessoas até nem sabem manusear esse equipamento, né, para HIV. E aí a pergunta é, onde a gente consegue retirar, fazer, enfim. O autoteste, ele tem nos Centro de Testagem e Aconselhamento, que há alguns na cidade de São Paulo, acho que uns 15, pelo menos, ou não. Enfim, são vários serviços de testagem, centros de testagem e aconselhamento na cidade de São Paulo, em todas as regiões da cidade, nas 5 regiões, contando o centro como região, além da leste, oeste, norte e sul. Sim. O autoteste tem no CTA, também tem no SAI, Serviço de Atendimento Especializado, que é onde as pessoas vivendo com HIV fazem um acompanhamento clínico, laboratorial e médico. O teste de HIV, o teste de hepatite B e C, o teste de sífilis, todo posto de saúde deveria ter, deve ter. Se não tiver, chama a polícia, faz um BO, porque tem que ter. Sim. Dando uma ressalva também, é importante que a pessoa que for fazer o uso do autoteste leia muito bem o manual antes de fazer. Porque ele tem várias etapas e precisa estar com a boca limpa, se não me engano, não pode ter fumado há um tempo. Então é o que eu instruo, olha, não faça lendo, leia e depois você faça, né? E com relação às testagens, né, o BS, né, tem que ter a testagem para HIV, sífilis, hepatite B e C, né? E pronto-socorros, né, locais de urgência, UPA, tem que ter pelo menos o teste para HIV para em casos de PEP, né? Porque a sífilis e o HIV andam muito próximas, né? A sífilis ela pode potencializar de 10 a 18 vezes a probabilidade de ter uma co-infecção ali junto com o HIV. Porque a sífilis na fase inicial ela abre uma lesão, uma úlcera, né? Então isso pode potencializar, virar uma porta de entrada. Então assim, é crucial esses serviços de saúde, tanto primários e secundários, terem, né, esses testes. A dica que eu dou quando a galera vai retirar teste comigo, ou enfim, é fazer quando acorda.
Porque daí você não escovou os dentes, você não comeu, você não fumou. E ainda tiro uma falando, aí enquanto você espera sair o resultado do teste, aí você fuma. Faz sentido, você vai estar legal. nervosinho ali, aí já fuma, aí você já vai comer, porque demora um tempinho. Nossa, como ele monta a estratégia dele. Ele faz a estratégia dele. Lógico. Eu ia até questionar essa coisa de algumas pessoas não entendem muito bem o autoteste. Eu já manuseei isso, achei bastante simples, dentro das condições que o Rafael falou. Primeiro você lê, aí você tenta entender o que está escrito ali para poder fazer o procedimento correto. Porque o manuseio daquilo, lido e entendido, perfeitamente entendido, é muito fácil. Sim, a gente tem que pensar que tem gente que ainda não consegue ter acessibilidade, por exemplo, a leitura. Inclusive, tem até um vídeo, né, que explica, que vem. Mas aí a gente tem que pensar que esse vídeo nem sempre a gente consegue acessar, porque a pessoa não tem um dispositivo para acessar. Então, eu acho que quando a gente só pega o teste... Porque é isso, tem lugares da saúde que você fala, eu quero um autoteste porque eu vi que dá pra fazer. A pessoa só te entrega e não te dá nenhuma informação. Então, acho que é pensando também nessa falta de diálogo, muitas vezes, do profissional com a pessoa que tá retirando o teste. Por isso que, quando eu comento sobre a dificuldade, né? É isso, você consegue ler, interpretar um texto e fazer corretamente? É facinho, é simples e rápido. Né? Inclusive, dá pra fazer em casa, é eficiente e tal. Mas pensando que tem gente que pega o autoteste e nem sempre vai ter todas as condições para interpretar. Então, é por isso que acho que a gente está fazendo esse podcast também para informar, para ir trazendo essas dicas para as pessoas que vai conseguindo ter acesso, né? Passar também esse acesso. Porque, às vezes, você tem a informação e não necessariamente eu vou fazer o teste, mas você vai fazer o teste e eu posso, né, te informar os caminhos ali, porque às vezes no boca a boca é isso. Sai mais fácil de interpretar do que lendo ou assistindo o vídeo, sabe? Eu vi em 2016, na Conferência Internacional de AIDS em Durban, na África do Sul, um trabalho muito interessante de um país da Ásia, que agora eu não vou... Obviamente eu não vou lembrar qual é, de que eles tinham... Então, eu vou lá, retiro o autoteste no serviço e marco. E na hora que eu vou fazer o autoteste na minha casa, eu entro numa conferência online, numa chamada de vídeo online com um profissional de saúde que vai me dar instrução passo a passo e, inclusive, vai me dar um suporte psicológico, Sim. se é que eu posso falar isso, nesse termo, para o caso dele dar positivo e eu dar uma pirada. Né? Porque essa é uma coisa muito interessante da infecção pelo HIV. Pessoas de 25, 30 anos, hoje, não conheceram o Cazuza. Não viram aquela imagem do Cazuza na capa da revista Veja. Mas na hora que elas pegam o diagnóstico positivo, elas telepaticamente se transferem para os anos 80 e o cabelo já começa a cair, elas já começam a se ver magras e cadavéricas. É uma coisa incrível o inconsciente coletivo. Porque eu não tenho a informação, né? Eu tenho 25, 30 anos, não sei quem é Cazuza, nem o filme eu vi. Mas, porque o Cazuza era a cara da AIDS naquela época, né? Ele representava tudo aquilo que a gente via. E as pessoas vão para aquele lugar assim, telepaticamente, sem conhecer. E aí que essa coisa de inconsciente coletivo que é muito forte, que realmente existe. Sim. E aí, para dar continuidade nesse assunto, né? Você falou, a pessoa né, nesse inconsciente coletivo que se remete lá nos anos 80. E aí, mas aí, eu fiz o autoteste, Paulo. Deu positivo. Acho que essa é uma questão aí que está em aberto, né? Porque se ela, de repente, está sozinha em casa e se teletransporta para os anos 80 depois de um resultado positivo do autoteste, ela pode acordar 9 andares abaixo. Nós tivemos muito suicídio, muita tentativa de suicídio lá nos anos 80, 90. Então, isso precisaria... Por isso que aquele trabalho de teleconsulta, né? Você faz o autoteste com a supervisão de um profissional de saúde online, no WhatsApp ou no Instagram, enfim. Em algum lugar, ela pode dar um suporte
para deixar a pessoa no século XXI não se teletransportar para uma era que ela nem historicamente sabe como foi. Sim. Eu trouxe aqui também o autoteste, né? Pra gente ir chavando um pouquinho mais, entender. E aí eu te falo, né? Que nem você falou da década de 21, né? Ultimamente o que anda no hype, assim, da nova geração, vamos colocar assim, é a série Pose. Que fala muito sobre HIV e AIDS, fala muito sobre família, sobre positivar. Então, assim, eu acho que dá pra gente também chavar a partir dessa série, né? Pensando que ela traz esse lugar da história, mas não chega a trazer um susto, né? Vai mostrando diversas pessoas que morreram, mas também mostra pessoas que é isso, que conviveram, que vivem, que estão montando casas, enfim. Teve um momento que você falou que... eu vou lá e pego isso daqui, me entregam e só. Não é só entregar, né? Se tivesse a possibilidade de teleconsulta, teleatendimento, acompanhamento, perfeito. Mas o mais importante é para quem está entregando o autoteste para alguém, é explicar, olha, pode dar positivo, existe essa possibilidade. E se der positivo, qual o suporte que você vai ter? Tanto rede de apoio, né? Ou intrafamiliar, ou alguma amizade, mas também do serviço de saúde, né? Então, essa pessoa poder ali estar conectada com algum serviço de saúde para iniciar o tratamento quanto antes, né? Esse é o ideal. Bom, o autoteste, ele vem com manual instrutivo, né? Fazer o confirmatório antes, né? Isso, fazer o confirmatório também lá antes. E lembrando, tem um período de leitura também, o autoteste. Então, assim, passou esse prazo de leitura, às vezes pode aparecer alguma marcação. Que é de quanto tempo, mais ou menos? 20 minutos. E aí, passou esse período aí, não faz a leitura mais, porque pode aparecer uma outra marcação, e se é um falso positivo e a pessoa fica em pânico. Mas lembrando também, né, dando positivo, a pessoa procurando o serviço de saúde vai fazer, né, vai rodar o teste novamente, né, com gotejamento de sangue, porque também existe as janelas imunológicas, né? A janela imunológica é o período que o teste vai conseguir detectar a presença ali, né, tanto de partículas do vírus ou de anticorpos, e aí varia de teste para teste. Geralmente, né, o autoteste é de 30 a 90 dias, né? E quando fazem com gotas de sangue, é de 30 dias. No projeto PrEP 1519, a gente tem um autoteste que é um teste rápido de 4ª geração. Esse de 4ª geração tem uma janela muito menor, de 15 dias. Então, que já facilita muito mais, né? Mais rápido também, né? E aí, vem um manual, né? Vem um saquinho para você depois descartar. Vem a filipetinha para você fazer o teste, o reagente e o cotonete, que é um suavezinho que você vai passar entre a gengiva e a bochecha. E aí, só seguir o manual, né? Você deu aquele recortezinho lá de fazer pela manhã. E show, né? E aí, caso dê positivo, né? Procurar algum serviço de saúde, tanto SAI, né? Ou algum CTA. Mas especificamente o SAI, porque o CTA, ele não vai dar continuidade. Ele vai pedir para que você passe no SAI de fato. E lá vai ser feito os testes novamente. E a partir daí, vai ter todo o acompanhamento. Legal. Isso. Bora acender a visão, então? Vamos. Cadê? Como e quando usar PrEP, PEP e aonde conseguir fazer o uso dessas práticas assim de redução. Acho que é interessante também colocar qual é a diferença, né? Da PrEP e da PEP. Tá. A PrEP, né, a sigla, né, vem de profilaxia pré-exposição, ou seja, antes de você se expor, transar, ter essa medicação. E a PEP é pós-exposição, né? Lembrando que a PEP, inicialmente, vamos falar dela, ela é uma emergência, né? Então, você tem que tomar em até 72 horas a partir ali da exposição sexual, né? Existe esse prazo de 72 horas, mas quanto mais cedo, mais próximo ali durante as 2 primeiras horas, mais eficaz ela é, né? Com relação à PEP. A PrEP, né, por ser, né, pré-exposição, você tem 2 modalidades, diária e a sob demanda, né? A diária, você inicia a medicação, né, com 2 comprimidos, que seria uma dose de ataque, né? E aí, nos 2 dias seguintes, você vai tomar um comprimido no mesmo horário da dose inicial. E a partir do 4º dia, você vai tomar todos os dias o horário que você achar melhor. Bom, pessoas em hormonização, né, à base de estradiol, ou pessoas com vagina,
esse esquema já tem que ser estendido para 7 dias para você já ter a proteção. Então é um pouquinho diferente. E pessoas em hormonização à base de estradiol não é indicativo a PrEP sob demanda, né? E o que seria a PrEP sob demanda? Exclusivamente sob demanda, a transa, né? Então a gente indica a PrEP sob demanda para quem consegue ter um agendamento prévio ali de quando que vai transar, né? Não especificamente, olha, 10 e 20 vou transar, mas rola todo final de semana, né? E até pelo menos 2 transas por semana, porque se estende isso, acaba que a tomada das medicações vira praticamente diária, né? Ai, que delícia, né? Você consegue ter esse planejamento? Olha, às vezes eu consigo. E é mais de 2 por semana? Ai, queria. Queríamos, né? Até preferiria, hein? É isso. Mas e aí a PrEP sob demanda, ela consiste em tomar, né, 2 comprimidos de dose de ataque de 24 horas até 2 horas antes de transar. Marca o horário que tomou esse comprimido. E aí, 24 horas após essa dose inicial, tomar mais um comprimido. E 48 horas após a dose inicial, também tomar um comprimido. O dificultoso da PrEP sob demanda é esse controle de horário, porque é mais exigente, né? Porque não vai ter um nível sérico de PrEP no organismo já para te deixar ali, né, protegido. Então tem que ter esse controle, né? Da segunda dose e da terceira dose, existe um limite, né, de tolerância, tanto para atraso ou de adiantamento do comprimido, que é de 2 horas. Que é importante o adolescente saber, né? Quando a gente trabalha no projeto, não é só pensar em tomar a dose inicial, né? Por exemplo, eu vou transar agora, tomei a PrEP. Ai, gato, gata, gate. Você fica aí fazendo um boquete, faz uma guinagem, segura 2 horas. O importante é segurar 2 horas, pelo menos, para o remédio começar a ser dissolvido, ser reabsorvido ali no sistema gastrointestinal para ter uma dosagem sérica ali para te proteger. Tá. Só que muitas das vezes o que acontece é do participante não pensar no pós. Por exemplo, contextos familiares, né? Tomei a minha PrEP na sexta, fui pra balada, virei. Só que no sábado eu tenho igreja à noite, no mesmo horário que eu tomei a PrEP. O que eu faço? Né? Vai no banheiro escondidinho. Então, né? Tem isso também, né? Dela poder pensar não só no momento, mas num todo, nesse contexto, né? E só uma ressalva também que a PrEP sob demanda, usuários de PrEP sob demanda, tende a sobrar muitos comprimidos, né? E aí agora a indústria farmacêutica, né, saiu uma orientação de que aberto o frasco, 30 dias só. Passou esses 30 dias, leva para uma unidade que faz coleta, né, para não ter problema de ter alguma diferença do comprimido e tudo mais, né? Sim. Tem pessoas que trocam o frasco porque escondem da família. E aí, o frasco da PrEP, ele vem com uma sílica, né? Ele vem com isola ali, isola o comprimido ali. E aí, às vezes, a pessoa troca o frasco, coloca no frasco de Mentos ou no frasco de vitamina e esquece de pôr esse junto. Um envelopezinho que vem. Isso, então é importante colocar junto, porque ele vai tirar ali a umidade do frasco. Nunca coloque na geladeira, tá? Se deixar na bolsa, cuidado onde você leva essa bolsa para não ficar um lugar muito abafado, úmido. Porque pode acabar modificando ali o comprimido. Guarda na gaveta das calcinhas, gente. É isso. E a gente também, em algumas estações de metrô, tem máquinas de PrEP. Isso, agora tem essa nova tecnologia de saúde, né, aqui no município de São Paulo, que através do aplicativo eSUS São Paulo, você consegue ir lá no S-PrEP, retirar sua PrEP ou PEP com uma prescrição virtual e ir até essas estações, que são pontos chaves aí, referências, para você conseguir tirar a medicação. Muito mais fácil também, né? Então, assim, aumenta essa adesão. Aproveitando que a gente estava falando de autotestes, né? E a gente até mostrou aqui, acho que minha pergunta para você, Paula, é pensando no tratamento. Né? Aonde a gente consegue esse tratamento, pensando também nas transfobias, nas fias, bias que a gente é passada, LGBTfobia, né? Tudo que tem um empecilho da gente conseguir, de fato, acessar esse cuidado e essa continuação. É isso, deu positivo. Tô aqui, surtei, mas não caí do 9º andar. Acordei no outro dia. O que eu faço? Aonde eu vou, sabe? Na hora que você recebe o resultado do teste,
normalmente, num serviço público de saúde, você já vai receber um encaminhamento para o local de tratamento, que pode ser um centro de referência, pode ser também o serviço de atendimento especializado, que é o que nós temos aqui na cidade de São Paulo. Em outros lugares do Brasil, eles podem ter outros nomes. Há hospitais, e, enfim, até aqui em São Paulo temos também um hospital que faz o tratamento. O importante é que a pessoa, segundo recomendação pelo PCDT, que é o Protocolo Diretrizes Terapêuticas do HIV AIDS em adulto, já do final do ano passado, recomenda que no diagnóstico a pessoa comece a tomar o medicamento no próprio dia ou em até 7 dias, né? Então começa agora, já, imediatamente. Por quê? Porque quanto mais cedo você der o soco no vírus, menor ele vai ficar. Eu, por exemplo, cheguei com 174 de CD4. Já estava em quadro de AIDS. A minha notificação é de AIDS. É claro que eu fui curado. Sim. Hoje eu só tenho HIV. Tá certo? Por quê? Porque hoje milagre da ciência. É importante que a pessoa faça o tratamento. É importante que ela procure o tratamento. É importante que ela valorize a própria vida. Sim. Porque, como eu disse no começo, o HIV é hoje um vírus da gripe. É uma gripe que você tem um sintoma e que você pode viver 40 anos, como eu vivo, sem doença nenhuma. Né? Quando eu não... Nesses 40 anos, eu tive 5 dias internados com uma gastroenterocolites em 92. Né? Então, assim... E eu não sou o paciente padrão. Né? Não, tomo todo dia, na medida do possível, meu medicamento, mas tem cerveja, tem vodka, tem noite mal dormida, tem falta de exercício físico, tem cigarro, tem maconha, tem outras cocitas más. Então, eu sou o avesso. Não é um exemplo a ser seguido. Não, mas sou. Mas é. Mas sou. Mas porque desde 92 eu tomo medicamento e tô aqui. Eu era para ter morrido em 95. Com 25 anos. Antes dos 25, tô com 62, galera. Então, assim, viver é ter a certeza de ser feliz. Porque viver é ser feliz, né? Parodiando o Gonzaguinha. Gente, se eu fosse religioso, eu certamente abriria a janela do meu quarto todos os dias e diria: obrigado, Senhor, pela vida. Porque é isso que a gente sabe, mas não é a Deus que a gente tem que agradecer isso, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio e isso muda tudo. Mas a ciência e um mínimo de paixão pela vida, né? De consideração pela gente, né? Pelo que a gente pode, pelo que a gente produz, pela potência que a gente pode. Sim. Acho que o tratamento, hoje em dia, acho que o pior da epidemia de HIV e AIDS é o estigma. Porque ele marca pessoas que não precisariam estar sendo marcadas e exclui, aparentemente para o bem, outras tantas pessoas, a outra metade da população que não é marcada, mas que impede que essa exclusão impede que aquela pessoa... porque isso é coisa de viado. Isso é coisa de travesti. Isso é coisa de puta e de drogado. E não é. É uma questão do comportamento sexual, da prática sexual que você tem. Então, se você vai ter uma prática de penetração do braço, da mão, você tem que estar com uma camisinha até aqui... porque você tem unha, pode machucar.
Enfim, duas coisas que são fundamentais, que hoje não são muito valorizadas, mas que são fundamentais ainda do meu ponto de vista. Quando eu faço sexo sem camisinha com uma pessoa, eu estou trepando com esta pessoa e com todas as pessoas que ela fez sexo sem camisinha. Aham. E O inverso, você o diz? inverso, né? A contrapartida, é verdadeiro também. Ela também vai estar. surubão, na verdade. É um surubão virtual. Né? Sim. Então, assim, cada Você gosta? doença, cada nova infecção sexualmente transmissível, ela é mais uma porta de entrada para o HIV. Sim. Porque naquela época, o HIV era um vírus frágil que sobrevivia de 11 a 20 segundos fora da corrente sanguínea e que precisava de vários contatos para ser infectado. Tamanha fragilidade dele. Então, na hora que eu apareço com um diagnóstico positivo, ali tem, como disse o Rafael, quer dizer, ele não disse nessas palavras, ali tem uma IST anterior que abriu a porta para menos de X contatos com o vírus para ser infectado, para o corpo criar o anticorpo. Né? Entendi. Dá então pra gente perguntar pra você o que é indetectável e, consequentemente, o que é intransmissível. Porque é uma coisa que, quando a pessoa recebe um diagnóstico positivo, tem alguns serviços que até não passam essa informação pra pessoa, né? Acho que é um grande avanço do tratamento. É uma coisa que tem que ser mais democratizada, essa informação. É que essa informação é uma revolução, Sim. né, Danê? Então, o termo correto no Brasil deveria ser não detectável, não transmissível, porque nada que não se detecta se transmite. Se você não consegue detectar, como você pode sugerir a transmissão? Por outro lado, o I igual a I não é I igual a zero. Você pode explicar um pouco do que é o I igual a I? I igual a I é isso. Não detectável é não transmissível. Ou, na tradução literal do anglicismo é indetectável é igual a intransmissível. Por que a pessoa indetectável não é intransmissível? Porque esse foi um consenso que nasce em dezembro de 2008, lá na Suíça, por uma associação de médicos e tal, blá, 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 que tinha uma série de pré-requisitos antes para dizer que o HIV não era transmissível se a pessoa não tivesse nenhuma IST nos últimos 12 meses. Se a pessoa com HIV tomasse a terapia antirretroviral regularmente, né? Ou seja, mais de 95% das doses prescritas para 30 dias. Ou, enfim, 95% das doses, mais de 95% das doses em terapia tríplice, porque em terapia dupla, como se está atualizando atualmente, é 100% das doses. Você não pode ficar sem nenhuma dose. Então, assim, sem IST, tomando regularmente, e tinha mais uns 2 ou 3 coisas que agora eu não me lembro, requisitos. Compreendendo esses requisitos, as pessoas com HIV que estavam em terapia antirretroviral e tivessem mais de 500 de CD4, não transmitiam o vírus. E estudos, todos de PrEP, PEP e de terapia antirretroviral, desde 2008 para cá, vieram provando e trazendo para a prevenção os medicamentos do tratamento. Né? Porque se descobriu lá pela PEP, que as pessoas em medicamento não transmitem.
Então, esse conjunto de estudos, ensaios clínicos, pesquisa e tal, trouxe o geralzão, o consenso científico de que indetectável, uma pessoa vivendo com HIV, cuja carga viral seja indetectável, ou seja, no Brasil, agora, em São Paulo, agora, menos de 20 cópias por mililitro de sangue, dependendo da máquina que vai analisar, porque pode ter menos de 40, pode ser... ela não transmite. Anteriormente a isso, foi comprovado o ano passado, na Conferência da Austrália, em julho, e aí com um artigo científico publicado na The Lancet, que fez a revisão sistemática disso tudo e trouxe a informação que a gente já tinha, mas que havia uma outra possibilidade de risco, que é toda pessoa vivendo com HIV, que seja indetectável, que tenha carga viral indetectável, terá também risco zero de transmissão do HIV pela via sexual. Não é transmissão zero, é risco zero. Porque aí também tem um outro estudo que não está dentro da prevenção, mas que é dentro do tratamento, que chama Cohort Visconti, que analisou por mais de 10 anos vários e vários casais soros diferentes, hétero e homossexuais, que dizia que uma das conclusões, e que aí entra nessa coisa que eu estou falando do risco e não risco de transmissão é uma coisa e zero transmissão é outra. Porque pessoa vivendo com HIV, indetectável, consigo ficar 80% do tempo indetectável. Mas 20% do tempo eu posso estar estressado, posso estar nervoso, posso estar enlouquecido, posso estar endiabrado, e naquele momento eu posso estar transmissível, apesar da minha carga viral não ser transmissível. Entendi. Né? Então, por isso que I não é igual a zero. Porque I igual a zero representa indetectável igual a zero transmissão. E não é zero risco de transmissão. Porque mesmo nessa revisão sistemática, houve uma única e excepcional notificação de HIV numa pessoa que tinha 600 e pouco de CD4. E isso, bem anteriormente a 2023, a julho de 23, que trouxe o risco zero de transmissão do HIV por uma pessoa indetectável, ele dizia que até 200 de carga viral, você tem algum risco. Ou melhor, não tem risco. E de 200 a 1.000, você tem algum risco. Hoje, a gente diz a mesma coisa. Só que até 200, o risco é zero. O risco de transmissão pela via sexual é zero. Hoje, se eu disser para você que que eu vivo com HIV, tenho carga viral indetectável, para você é mais seguro transar comigo sem camisinha do que se você conhecer uma garota ou um cara e não souber o diagnóstico dele, ele não souber, ou dela, e ela não souber o diagnóstico. Sim. Porque ali tem uma interrogação, no meu não tem. E aí, eu lembrei de uma coisa que eu queria acrescentar lá atrás, uma coisa que a gente estava falando, e que agora eu esqueci de novo. Era dos 5Hs? Era isso? Não, mas esse também é uma boa, porque tem a ver com o estigma. A AIDS aparece para o mundo oficialmente dia 5 de junho de 81. Por um comunicado
um boletim semanal de mortalidade e morbidade, esse é o nome do boletim, do CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, lá na sigla deles lá. E eles trazem 5 casos de 5 homens homossexuais, cisgênero, binários, como eu. 5 casos que tiveram as mesmas doenças. As doenças eram citomegalovírus, pneumocystic-carine e acho que é só essas doenças. Não, tinha sarcoma de Kaposi. Essas 5 pessoas já estavam mortas quando saiu esse boletim. E aí, logo depois, eles bolam o tal dos 5Hs. Primeiramente 4, depois incluíram mais um. E aí, assim, o Chico Inácio tem um livrinho dele muito interessante, chama AIDS na Terceira Década, da editora Fiocruz, que é muito interessante porque ele diz como se o vírus, como se o vírus tivesse ali escolhendo o homossexual, a prostituta, o usuário de heroína. E aí ele diz que, tá errado, porque o usuário de heroína, ele tem asepsias no preparo da injeção, muito mais biologicamente corretas do âmbito da segurança biológica do que usuários de cocaína, por exemplo. Haitianos não tem o menor sentido. Mas no livro ele explica, era uma das populações que estava fugindo. O Haiti sempre está pedindo... Como é que é a música do... o Haiti é aqui, sempre está nessas questões, de política, de golpe, de pobreza. Então tinha uma violência e máfia. Então tinha uma migração muito alta para os Estados Unidos. E o que eles queriam era baixar. E como eles baixavam essa migração? A população tinha que rejeitar aquelas pessoas que estavam em alta migração para os Estados Unidos. Então, prostitutas, que é hookers, que foi o último H, hemofílicos, heroinômanos, que é um dos Hs, são os usuários e usuárias de heroína, e homossexuais, que foi o primeiro H, estavam ali, foram colocados nesses grupos de risco. Hoje, a gente já pode ter, em retrospectiva, inclusive comparando com a Covid. Porque a Covid fez o quê com os grupos de risco? Ela diluiu. Porque não era um vírus procurando práticas sexuais. E o HIV não procura o homossexual, o heroinômano, a hooker, a prostituta ou o hemofílico. Ele vai na prática sexual, em como ele vai poder... E até porque isso não é pensado, é instintivo. Do própria característica de qualquer ser humano, ou ser vivo, na verdade, que procura instintivamente a sobrevivência. E o HIV, na hora que... E é um vírus burro, porque ele se replica no meu corpo, se eu não estiver sem tratamento, até a hora que eu fico fraco, adoeço, morro, e ele morre também. Então ele não vai procurar o homossexual, a prostituta, o haitiano. Gente, qual o risco do haitiano? Então a gente pode concluir basicamente que esse conceito de indetectável, ele também é uma coisa que combate o estigma também, né? Pois é, mas aí, então, por que eu falei tudo isso? Porque quando a ciência, o CDC, ou sei lá, a classe dominante, institui no mundo inteiro essas populações
como grupos de risco, populações-chave para se eliminar a AIDS, é grupo de risco do mesmo jeito, ela está eliminando heterossexuais. Não só homens heterossexuais, mulheres heterossexuais, ou ditos como heterossexuais, porque foram esses mesmos heterossexuais que encamparam que AIDS é coisa de viado, de puta e de drogado, para dizer: tô livre, tô imune. A cisnormatividade nunca é questionada, né? Se a gente parar para ver, a cisnormatividade ela nunca é questionada. Saiu recentemente um estudo, inclusive, que 85% das mulheres que foram diagnosticadas positivadas contraíram dos seus maridos que estavam traindo. Sabe? Com homossexuais? Eu já não sei com usuários de drogas? Nossa. Com putas? Com outra mulher? E também é essa coisa, quando você fala desses 5 grupos que foram eleitos para pagar o pato, quando a gente pensa que quem... E aí é isso, a pessoa ela é indetectável a partir do momento que ela tem acesso ao tratamento. Então, aí quando os 5 excluem o hétero, que é o sexto, tá certo? O sexto H, e que dá essa imunidade, essa falsa imunidade para ele, e aí a heteronormatividade, ela me diz: Paulo, você tem HIV, você está em tratamento, ok, mas tem outras infecções, tem infecções sexualmente transmissíveis, a sífilis. Numa pessoa vivendo com HIV, que nunca teve sífilis na vida, ela pode se manifestar uma sífilis terciária, porque ela entra do jeito que ela quer. Numa pessoa vivendo com HIV, indetectável ou não. Então, esse é um discurso heteronormativo. Por quê? Qual que é a conclusão disso? Indetectável igual a intransmissível para casais monogâmicos. E monogamia não é... Não é questão que vai prevenir. Monogamia não é igual prevenção. Monogamia não previne nada, fidelidade não previne nada, moral não previne coisa alguma e religião menos ainda, né? A ciência diz isso pra gente, eu acho. Isso ela faz certo, apesar dos homens do CDC. Porque é isso, né? A gente vai lá e coloca aquilo que nós e a nossa classe social está disposta a pagar. Então, a revolução do igual aí é porque ele derruba completamente essas hipocrisias morais, religiosas, de classe social, de normatividade heterossexual, e reduzindo os outros que não estão neste padrão à promiscuidade, ao inferno de Dante. Não, a ciência está aí para ajudar a humanidade. E ela está dizendo: as pessoas com HIV indetectáveis não transmitem relação sexual. A pessoa que nunca fez o teste de HIV e que não sabe, ela pode transmitir um vírus porque ela não sabe se tem o vírus. Isso é uma revolução no conceito, no costume, na moral, na religião, na sociedade. E que eles estão dizendo: não, gente, é só para casal monogâmico, que é o jeito dos dispositivos de poder chegarem e barrarem ali a abertura. Entendeu? Continuar na maquininha improdutiva. É isso. A gente também falou um pouco já sobre estigma, né? Que você trouxe também um pouco. E aí, essa pergunta é mais aberta para vocês dois. Aí, vocês ficam à vontade para ir respondendo, pensando, dentro desse estigma que foi falado, quais são os direitos das pessoas vivendo com HIV hoje em dia? Primeiramente, o sigilo, né, do diagnóstico dela, né? No projeto, quando eu faço revelação diagnóstica para um adolescente, é muito difícil. Porque é uma reação que
é de A a Z que eu posso esperar, né? Pode ser uma incidência, né? Um caso novo, a primeira vez que a pessoa está indo no projeto e acaba descobrindo, ou uma pessoa que estava em uso de PrEP, falhou em algum momento e acabou só convertendo, né? Então, primeiramente, o que eu falo, sigilo, né? Redes de apoio, vamos buscar, né? E fazer esse direcionamento. Eu gosto muito de acompanhar essa pessoa ao SAI na primeira vez, porque é um adolescente, tem as vulnerabilidades, né? Tem essas questões. E é difícil, porque é um lugar onde tem muito estigma, né? E aí, esse adolescente... Eu gosto de estar fazendo esse acompanhamento. Então, assim, primordialmente é o sigilo. No trabalho, não. Exames no trabalho admissional, demissional, não podem exigir isso, né? Isso, inclusive, dá processo, né? Eu acho que você também pode falar mais a respeito, né, de direitos. Eu acho que... isso é um achismo meu, porque não está dito isso em nenhuma lei, nenhuma portaria, nem nada. Eu acho que a gente só não tem o direito de não se tratar. A gente não tem o direito de brincar que é Deus. Eu já conheci... Por que eu falo isso? Porque eu conheci várias pessoas que, depois que morreram, que tinham HIV e que morreram de AIDS, que depois que morreram foram lá e descobriram 1 ano de medicamento fechado no armário. Então, ela parou de tomar o medicamento deliberadamente. Né? Ela está brincando de ser Deus. Tudo bem. E aí, a gente vai para a questão do sigilo. Então, essa máquina toda é que a falta de escuta, a não absorção da necessidade daquela pessoa, cidadã contribuinte, consumidora, eleitora, não é escutado. Vou brincar de Deus. Eu acho que isso... Tomar isso pra quê? Acho que isso entra até no que eu falei lá atrás, né? Muitas vezes a gente responsabiliza a pessoa que vai usar o serviço, mas não responsabiliza o serviço do porquê aquela pessoa não voltou, porque aquela pessoa não foi, né? E é isso, vai ficando sempre... nas nossas costas, essa responsabilização de um não cuidado, como se a gente não quisesse se cuidar. Porque o próprio serviço, ele expulsa realmente as pessoas, dependendo do recorte que a pessoa... eu acho que eu acho que tem alguma falha ali na organização das pecinhas dessa máquina que fazem o serviço girar, que esta falha deixa profissionais de saúde trazerem discursos morais e religiosos para justificar uma falha de serviço, né? Como quando uma pessoa chega num CTA para fazer o tratamento da sífilis. Pela segunda vez, ela fala de novo, vai fazer a PEP, que a pessoa vai tomar por 28 dias. De novo... Ela está colocando julgamento. Eu não sou Deus para julgar ninguém. Eu não sou um juiz para condenar ninguém. Eu não tenho direito a esse julgamento. Eu posso até julgar, mas eu não tenho direito de influenciar meu vizinho. E aí a coisa da lei, né, contra a discriminação, a favor do sigilo, a 12.948 de 2014... E a mais recente, que eu não vou lembrar o número, que foi assinada pelo ex-presidente, e que, inclusive, tem uma outra portaria do Ministério do Trabalho deste ex-presidente que muda toda a consolidação das leis do trabalho para incorporar em toda ela a recomendação 200 da OIT, que fala da não discriminação, que fala da proibição de exame clínico de HIV para admissão, demissão, gravidez... Sim.
Assuntos polêmicos, Polêmicos, né? polêmicos. Eu acho que a gente já pode ir encaminhando pro final, né? Eu acho que é um assunto que rende outros podcasts. Eu acho. Show. Então, por isso, né? Estou à disposição. Que bom, né? Aquela que não se convida, né? Aquela que se joga pro rolê. Então, gente, é isso. Agora eu vou fazer uma perguntinha que é: se vocês fossem uma prática de redução de danos, pode ser de prevenção de ISTs. E aí, como o Paulo falou, a prevenção combinada nesse tema que a gente abordou foi mais sobre o HIV e AIDS, né? Que existem várias formas de prevenção combinada. Então, se vocês fossem uma prática de redução de danos para ISTs ou substâncias, quais vocês seriam? Eu seria o autoteste, pequenininho, rápido, compacto. Acho que é isso. Eu acho que da minha área seria seringas já. Várias, tocadas. Cada um com a tua. Qual você seria? Eu acho que eu seria uma que não tem. Qual? Que é não abandone o tratamento. Porque, né, assim… eu tô vendo já há alguns anos, só rapidamente, tá? Bem rapidamente. Não me deixa bom. passar de 1 minuto. Menos Cronometra, por favor. Eu tô vendo já há alguns anos uma reepidemização da AIDS pelo chemsex. Vários artigos científicos têm trazido uma preocupação das pessoas vivendo com HIV nessas cenas. Sim. Ampla maioria das pessoas vivendo com HIV que eu conheço que praticam chemsex não estão mais em tratamento. Eu mesmo já faltei a exame, a consulta, a outras coisas, porque eu não vou aparecer num exame numa colonoscopia se eu fiquei a noite inteira fumando metanfetamina e praticando sexo. Mas é importante que eu tenha clareza de que isso, em algum momento, vai bater na estigmatização, na reestigmação da pessoa vivendo com HIV. E projeto de criminalização da transmissão do HIV é o que não falta engavetado na Câmara dos Deputados. Daí a questão é, e você, qual prática de redução você seria? Deixa aqui nos comentários, fala pra gente também o que você tá achando do podcast. Você quer me silenciar? Eu tô te silenciando. Eu não falei qual prática eu seria. Qual você seria? Eu dormiria. O descanso. O descanso. Seria essa. Falou? Pode terminar. Posso terminar? Pode. Então você deixa aqui nos seus comentários. Até fiquei nervoso. Não fique. Deixa aqui no comentário o que você tá achando do podcast. Fala aqui pra nós que tema você gostaria de estar vendo e o que vai acontecer e qual prática você seria. É isso. Arrasamos. Obrigado, gente. Arrasamos. Muito obrigado pela participação de vocês. Fico nervoso com a né? travesti. Travesti me estressa. Por quê? Você tem a ver com isso? Meu Deus. Olha. Ficou nervosa. Essa Tchau, transfobia gente. dentro do movimento. Tchau.